Olá, saudações, bem-vindo ao canal Espírito de Vida Oficial. Vem ao ar sábado assim, com são hora 19 aqui em Moçambique, com Mateus Mutola. Começamos a semana passada uma conversa muito interessante, também quero falar sobre como é que você pode romper com o poder da sepultura. Fomos capazes de definir algumas questões ou aspectos muito importantíssimos. Vimos claramente o que é sepultura e vimos claramente que é possível estar vivo, mas estar morto. Isto através daquilo que é a história da vida de Naum, onde seu filho era carregado, era transportado, estava em movimento, mas no fim do dia estava morto. Então vimos que há pessoas também assim, que estão em movimento, vão à escola, vão à faculdade, vão ao serviço, à igreja, vão aos lugares de lazer, passam pelo mundo fora, enquanto o mundo espiritual são tidas como pessoas mortas. E vimos que há necessidade de você poder então romper com a sepultura. E hoje queremos continuar quando paramos, aqui falar sobre aquilo que é o poder. Quero que você entenda mais uma vez que a sepultura tem poder. Repito, a sepultura tem poder. Eu vou ler aqui um texto básico para si, para elucidar hoje. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Pode elucidar um pouco aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7, em que diz algo muito interessante. Gênesis 2, versículo 7. Diz aqui uma coisa muito interessante, diz assim na versão que eu tenho. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Depois também continua aqui no verso 19, diz assim, aqui na versão mais uma vez, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Aqui, também aqui a procurar perceber algumas coisas interessantes. Em Gênesis 2:7 vimos que o homem foi criado do pó da terra, isto é, a parte humana, a parte física, que é o corporal do homem, veio do pó da terra. No verso 19, atenção, vimos também que os animais e plantas foram formadas também do pó da terra. Em Gênesis capítulo 3, vimos que Deus amaldiçoa a terra. Repito, em Gênesis 2:7, o ser humano foi criado do pó da terra, isto é, a parte física do homem veio do pó da terra. No verso 19 diz também de que os animais e as plantas foram igualmente formadas do pó da terra. Em Gênesis 3 já diz assim que Deus amaldiçoa a terra. Nota também que todos os elementos do corpo do homem podem se achar na terra, porque seu corpo veio da terra. Isto é, os rins, estou falando dos tecidos, das células, tecidos, órgãos, sistemas, todos eles podem ser achados na terra porque vêm da terra. Agora, em Filipenses 2:10 diz que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se prostrará diante do nome de Jesus. Assim sendo, muito do que nós vemos ao nosso redor estão debaixo da terra. A coisa principal que vem dos céus é o espírito que está dentro do homem. Lembra-se? O ser humano é um espírito, tem uma alma e vive em um corpo. Caso contrário, a madeira, roupa, ferro, carro, avião, dentre outros, vem igualmente da terra. Diz Jesus em João 3,31, passo a ler: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, ensinando que há certas coisas que vêm do céu e outras que vêm da terra. Simples, simples. Repito, aquele que vem de cima, que é céu, é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Então, tem aquele que vem de cima e tem aquele que vem da terra. E diz assim: aquele que vem do céu é sobre todos. Mais uma vez, ensinando que há certas coisas que vêm do céu e outras que vêm da terra. Ainda nesta senda, em Coríntios 1, 15, 47, 48, diz o seguinte: o primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Uau! Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais.
Então, vemos aqui que existem dois tipos de homens. O aspecto ao ser humano. Tem um aspecto que vem da terra, que é terrena, e tem que vem do céu, que é celestial. Em certos momentos, a Bíblia endereça, fala com a terra como que a uma pessoa, porque há espíritos que vivem e operam na terra ou solo, chamados de espíritos da sepultura. Isto é muito importante, eu vou repetir. Se prestar bem atenção na Bíblia, há momentos que ela endereça a terra como que a uma pessoa, porque há espíritos que vivem e operam na terra, chamados de espíritos da sepultura. Em Números, penso que 16:30, diz algo interessante. Moisés clamou: ó Deus, se fizesses algo novo, atenção, e permitir que a terra, que é solo, abrisse sua boca e os engolisse. É Moisés a falar isso. Ó Deus, se fizesses algo novo, uma coisa nova, algo que nunca fizeste antes, ao menos nos dias, e permitir que a terra abrisse a sua boca e os engolisse. Aqui, ilustres, amados, amigos, há lições interessantes. Moisés está falando com Deus em prol da terra, a dar a entender que a terra é um ser vivo. Porque ele diz assim: permita que a terra abra sua boca. Logo dá a entender que a terra tem boca e engole. Com a minha boca eu falo, texto, alimentos, etc. Mas também posso engolir. Desce, engolo. Então dá a entender que a terra não só tem boca, como o ser humano tem boca. Mas a terra também exerce uma das funções que a boca do homem exerce, que é engolir. Mastigamos, depois tem que descer, tem que engolir. Então diz que a terra devia abrir sua boca e engolir. E nota, amigo, o que aconteceu? É que a terra ouviu a voz de Moisés e se abriu. Logo vemos que há forças e poderes debaixo da terra, chamados de poderes da sepultura. Aqui em Moçambique tem uma prática tradicional chamada cupacha. 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 Aqui em Maputo, ou Moçambique no geral, tem uma prática chamada cupacha, em que, quando dedica-se um espaço, algo do gênero, deve-se fazer venas aos espíritos defuntos, em que se ajoelha, bate palmas, faz-se pede-se permissão para atuar naquele bairro, fala-se com defuntos, cupacha. E a pergunta é, quando estamos ali de joelhos, batendo palmas e começamos a fazer encantamentos, a quem estamos a nos dirigir? Obviamente não é um ser humano, há espíritos que controlam aquele território, que vivem na terra, são espíritos da sepultura. Temos em muitos casos, neste país, Moçambique, a dedicação de edifícios onde bebidas são derramadas no solo. A pergunta é por quê que vou levar vinho e outras bebidas derramar no solo? E dizer assim, recebam. Muita gente o faz de forma inconsciente ou inocente. Não temos ideia, achamos que apenas é uma prática tradicional ou cultural, ou africana, ou da sua tribo, ou tribal. Mas nós sabemos que as pessoas que estão à frente desse trabalho sabem muito bem, estão comunicando-se com os espíritos que controlam a terra. Os espíritos que controlam a terra, o solo, a terra. Tão simples quanto isso. Quando faz esse trabalho, está lá um sacerdote. Chamamos de curandeiro. Ou chamamos de feiticeiro. Há quem diz que é diferente, mas pronto, tem sacerdote. Esse sacerdote sabe que está dando a seres vivos. Quando ele despeja o vinho no chão, ele sabe que está dando o vinho a seres vivos que vivem e operam debaixo do solo. Isto é, o poder da sepultura, o espírito da morte. Por isso, quando não se pacha, ficam com medo de morrer. Até dizem assim, temos que pachar, senão há de haver morte aqui em casa. Quem vai matar essas pessoas? Porque não foram pachar. São esses espíritos da morte. São espíritos da sepultura. Deixa-me dar outro exemplo. Há pessoas que homenageiam certos solos e outros juram pelo solo e outros ainda usam areia para feitiçaria e bruxaria. E mais, tem pessoas que ainda consultam o futuro usando areia. E quem lhes responde são esses espíritos da sepultura. E é por isso que, às vezes,
O feiticeiro, o curandeiro, etc., manda buscar a areia da casa da pessoa que você quer fazer mal, ou macumbar, ou enfeitiçar. Por que buscar a areia da casa daquela pessoa? É porque aquela areia é, na verdade, um ser vivo. Porque está ligado debaixo do controle de uma entidade espiritual satânica demoníaca. Um espírito do mal, que chamamos de espírito da sepultura, ou se quiser, espírito da morte. Vou dar mais um exemplo. Há uma, deixa-me dar mais um exemplo. Há uma religião, quando oram, tocam o chão, o solo com a testa. Não só. Quando se pratica aquela que chamamos de casamento africano aqui em Moçambique, o lobolo, deve ser feito no chão, ou esteira, e vinho jogado no solo. A pergunta é por quê? Mais uma vez, é para comunicar-se com os espíritos da sepultura. Aquela esteira onde põe-se, tem que se pôr lá, representa uma espécie de um altar. E vinho é jogado no chão, no solo, na terra. Por quê? Porque estão a dar de beber a um espírito da sepultura. São um espírito familiar ou de fundos. Na verdade, é um espírito que controla a terra. São espíritos da sepultura. Penso que já dei exemplos suficientes para mostrar para si que, de facto, existem espíritos da sepultura e bem sabemos que isso é real. Não só deste tempo de Bíblia, como também no nosso dia a dia, em algumas práticas culturais familiares e tradicionais, e não só. Nós íamos vendo atividades e muitas das vezes os mais velhos não nos dizem que isto aqui tem a ver com o espírito real. Às vezes falam, dizem que é um espírito familiar, é tradição, são os antepassados. Na verdade, não são antepassados como o seu pai ou sua mãe, você conhece, que perderam a vida, mas são espíritos familiares, espíritos que operam no solo, na sepultura, e são também tidos como espíritos da morte. Estes espíritos controlam a terra, e por meio da terra procuram controlar os seres vivos. Portanto, são espíritos que guiam as pessoas que estão vivas no mundo físico, mas no mundo espiritual praticamente estão mortas. Bem sei que isto aqui pode ser um pouco chocante para si, que está em sintonia conosco agora. Deixe ficar comigo, partilhe comigo aqui o seu pensamento, o seu pensamento, o sentimento em torno desta conversa. Eu quero falar sobre como você pode romper da sepultura. Vimos daqui a pouco tempo, falamos aí que eu quero falar em torno daquilo que são 10 exemplos, na verdade, que mostram que de facto existem espíritos que controlam a sepultura, espíritos de morte ou poderes da sepultura, que são espíritos que controlam a sepultura, têm a responsabilidade, entre outros, pegar pessoas vivas, torná-las mortas a partir do mundo espiritual. E como disse na semana passada, essas pessoas começam a enfrentar dificuldades imensuráveis que não conseguem ultrapassar, não só, mas também mega repetitivos. E se não tem uma luz espiritual, não vai se perceber, de fato, efetivamente, a origem destes desafios e tão pouco o que fazer para poder livrar-se dos mesmos. Neste canal, nesta conversa, nas próximas edições dessa conversa, iremos sim muito bem mostrar para si o que você pode fazer para poder então livrar-se do espírito da sepultura ou ainda mais ajudar alguém que você conhece que está a passar por um ataques do gênero que vem do espírito da sepultura. Por hoje é tudo. Eu volto para a semana para poder então continuar essa conversa. Eu sei que muitos de vocês já escreveram aqui no canal que o tempo é muito curto, mas como eu disse, quero que você vá meditar sobre este assunto para que não possamos apenas correr e depois no fim do dia nada fica parecido. Ao longo da semana, desse espaço, desse tempo para meditar neste assunto e começar a observar quais são as práticas culturais da sua família, na sua comunidade, na sua tribo, na sua nação, que você acha que de fato expõem de fato a existência do espírito da sepultura, de acordo com aqui, exemplos que eu acabei dando aqui. Muitas das vezes, como eu disse, a gente faz por inocência, nossos pais também não sabem dizer de onde vem, muitas das vezes. Recordo uma vez eu converso com a minha mãe em torno do lobolo, que é um casamento tradicional africano aqui em Moçambique. Eu perguntei à minha mãe de onde vem o lobolo, ela disse assim que não sabia. Disse que vinha do Tumbuluco, veio do chamou Tumbuluco, quer dizer, do início. Eu perguntei então quem iniciou, quem duplicou o Tumbuluco, quem iniciou esse início. E não foi capaz de me responder. Então ela nasceu, e cresceu, ouviu falar sobre o bolo, abraçou como prática africana, ou tradicional, ou cultural, e então foi passando, tentando passar para as próximas gerações sem questionar. E mais, aqui em África tem uma prática, um hábito
pensam que estão a morrer, em que nós não podemos questionar os mais velhos. Então, quando falam uma coisa, é especial quando dizem é tradicional, é da família, é cultural, é tribal, temos que ser yes man, aceitar sem questionar. Mas, por conta disto aqui, aliás, então algumas dessas práticas são muito boas, obviamente, mas tem outras que são nocivas, muito perigosas, não só para a nossa vida aqui, mas também podem pôr em causa a nossa eternidade e nós não estamos aqui a saber. Um dos quais são essas práticas que aqui dei alguns exemplos tradicionais, culturais, que na verdade ativam e agradam espíritos da sepultura, que dentro, hoje têm a missão de causar a morte prematura, mas também de causar, de enterrar pessoas a partir do mundo espiritual, enquanto no mundo físico elas estão vivas. A partir desta conversa, esta live, com os seus amigos, nas diversas outras páginas suas sociais, e não se esqueça, próxima semana, quando for a hora 19, estarei aqui de volta para podermos continuar com esta conversa muito interessante. Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau, tchau.